Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aí para mais uma semana das nossas aulinhas, não é verdade? Hoje a gente vai discutir sobre as coordenadas geográficas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas e vocês podem acompanhar na página 72 do livro de vocês, certo? Então vamos lá. Então, gente, o que significa coordenadas geográficas? Quando a gente quer localizar um país, uma cidade, qualquer lugar no globo terrestre, né? E a gente precisa de uma localização exata, a gente vai contar com as coordenadas geográficas. E aí, como é que isso funciona? Para a gente conseguir encontrar essas localizações, a gente vai contar com 4 elementos muito importantes, que na verdade se resumem a 2, mas que na sua formação formam-se 4, né? Que a gente tem os paralelos e as latitudes, né? Que aí um vai servir de auxílio para o outro e a gente vai ver mais específico nos slides que eu vou explicar para vocês. Assim também como a gente conta com também os meridianos e as longitudes, certo? São 4 informações que trabalham juntas para nos dar a localização exata de qualquer lugar que a gente deseja ter no globo terrestre. E aí, para vocês entenderem ainda melhor como isso funciona, eu vou trazer a apresentação do jogo de slides para vocês e aí vocês vão poder entender melhor, tá certo? E aí, gente, a gente tem aqui, né, as coordenadas geográficas. E aí, como eu falei antes para vocês, a gente conta com os paralelos e latitudes. E aí eu coloquei para vocês um simples conceito do que são esses paralelos, né? São linhas imaginárias que circulam a superfície do globo terrestre sentido leste-oeste. Lembram que semana passada a gente estudou a Rosa dos Ventos, né? Então, é a partir daí que a gente vai também ter essas orientações. E aí, quando a gente vem aqui para o nosso globo, vejam só como ele funciona. A gente tem aqui várias linhas, né? Sentido leste-oeste. E aí, existe nessa distribuição, né, várias linhas, levando desde o ponto central, que é a linha do Equador, né? Que é a que divide os hemisférios norte e sul, né? Como a gente tem aqui, hemisfério sul abaixo e norte acima, né? E aí essas linhas, elas são tidas como linhas imaginárias. E aí, para que essas linhas servem? São as linhas dos nossos paralelos que a gente viu antes no nosso conceito, né? São elas que envolvem o globo terrestre sentido leste-oeste. Isso em qualquer localização. Aqui a gente tem o continente africano, mas qualquer outro continente, ele também é cortado da mesma maneira, né? A gente tem aqui o da América do Sul, né? Que é o nosso Brasil e os seus países fronteira, que também são cortados da mesma forma. Aí, deixa eu afastar para vocês. E aí, vem as latitudes. O que essas latitudes significam? As latitudes é a medida que indica a distância, né? Em graus, em relação à linha do Equador. Então, o que seriam as latitudes? Enquanto os paralelos são essas linhas, aqui, deixa eu voltar para vocês. Enquanto os paralelos são essas linhas, as latitudes serão esse espaço aqui. E aí, esse espaço aqui, ele vai ser representado em graus. Aí, por isso, ó, como a gente tem a linha do Equador como marco zero, então, para o hemisfério norte, a gente vai ter 20 graus. Quando sobe mais, 40 graus, 60 graus. E no círculo polar ártico, 90 graus. Quando a gente vem para o hemisfério sul, a mesma coisa. Começando de zero, né? Com a linha do Equador sendo marco zero. E aí vem 20 graus, 40 graus, 60 graus e 90 graus, certo? Isso em relação ao círculo polar ártico, ou melhor, antártico. Cada paralelo tem uma latitude, né? Que aí são essas representações de espaço.
entre uma linha e outra, tá certo? E a medida que indica a sua distância em graus em relação à linha do Equador, que é o que eu acabei de falar para vocês. E essas medidas da latitude, ela vai de 0 graus, a linha do Equador, até 90 graus sentido norte e também 90 graus sentido sul em cada polo, seja ele o polo ártico ou seja ele o polo antártico, tá bom? Quando a gente vai para o meridiano e longitude, a gente tem aqui um simples conceito do que são meridianos. Aí, são semicírculos traçados de um polo a outro do planeta no sentido norte e sul. E aí vejam só a diferença. Enquanto os paralelos e latitudes, eles são divididos em linhas, né? Os paralelos são linhas que cortam o mundo ao meio no sentido horizontal. Os meridianos vão cortar na vertical, tá certo? E aí, a linha de referência do marco zero aqui já não vai ser mais a linha do Equador, mas sim o meridiano de Greenwich. Isso vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, tá bom? E aí, o que é a longitude? É a medida que indica sua distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Então, enquanto as latitudes é a distância que vai da linha do Equador subindo para os eixos norte e sul, a longitude ela vai fazer as linhas em graus, né? A gente tem aqui 20, 40, 80. Sentido leste e oeste, tendo como marco zero o meridiano de Greenwich. E aí, minha gente, a medida das longitudes, diferentemente das latitudes, que só vai até 90 graus, as longitudes, elas podem ir a 180 graus, sentido leste, e 180 graus, sentido sul. E aí, a gente vai ter o hemisfério ocidental, do nosso lado esquerdo, e o hemisfério oriental, do lado direito. Ou seja, hemisfério oriental leste e hemisfério ocidental oeste, tá certo? Então, entendendo como as coordenadas geográficas funcionam através da latitude e da longitude e dos seus paralelos e meridianos, né, a gente vai conseguir encontrar qualquer cidade, qualquer país, qualquer até mesmo sítio, né, na zona rural de um município, a gente é capaz de encontrar quando a gente consegue e aprende a utilizar essas ferramentas, tá certo? É importante, como eu disse antes, que a gente fique atento, né, aos graus e aos sentidos norte, sul e leste a oeste, tá bom? Porque é aí onde mora a diferença da gente saber utilizar aqueles risquinhos daquelas linhas imaginárias que traçam o nosso mundo, tá bom? E aí, junto com isso, vem também a questão dos fusos horários. Vejam só, em toda a superfície do globo terrestre, há a presença de 24 fusos horários. E aí, o que é interessante é que a gente também tem, ao decorrer do nosso dia, 24 horas, né? E aí, cada fuso horário, né, ele é formado por uma faixa imaginária, assim como o meridiano, né, assim como as latitudes, longitudes, também, o fuso horário também tem aí seus traços de linhas imaginárias, né? E vocês podem também acompanhar o mesmo conteúdo através do livro de vocês, tá certo? E aí, no próprio texto de vocês, vem trazendo uma informação que é o seguinte: em 1884 foi realizada em Washington, Estados Unidos, a Conferência Internacional de Meridianos. E aí, quando a gente foca em meridianos, quer dizer o quê? Que esses fusos horários, eles vêm trazendo as mesmas representações que os meridianos e as suas longitudes, tá certo? O sentido das linhas imaginárias dos fusos horários são as mesmas que os do meridiano, sentido vertical, sentido norte,
sul, tá bom? E aí, o que acontece? Com essa conferência, ficou definido o quê? Que todos os lugares, né, situados no interior de cada fuso horário, adotaria a mesma hora. Então, vejam só, se a gente tem uma linha imaginária de fuso horário, nesse espaçamento, todos os países, todo o território que fica ocupado entre esses dois espaços que ocupam minhas mãos, que no caso está meu rosto, né, será representado por uma única hora, desde do norte ao sul, né, entre esse espaço das minhas duas mãos, todo o território que existe entre ele vai representar a mesma hora. E aí eu vou trazer para vocês um mapa que também tem no livro de vocês, para vocês entenderem melhor como isso funciona, tá bom? Então vamos aí, fusos horários. Vejam só, essa é a imagem que vem no livro de vocês. E aí o que acontece? Quando eu falei para vocês que as linhas dos fusos horários seguiam a mesma sequência do meridiano, é por isso, ó, elas são traçadas de norte a sul. E aí vejam só o que acontece. O que eu estava falando antes, que tinha sido definido na conferência. Estão vendo que entre cada linha vermelha tem um espaço e tem uma representação terrestre, né? Outra coisa, não necessariamente essas linhas precisam ser retas, como as latitudes e longitudes. Elas podem ganhar formas diferentes, tá bom? Então, vejam só. Aqui no Brasil, vou pegar essas duas linhas que ocupam essa parte laranja do nosso país. Elas, todos os estados que ocupam esse mesmo intervalo de linhas, né? No Brasil, assim como também aqui, ó. Tá vendo? Que a linha segue de norte a sul. E aí, todo esse espaçamento, inclusive nos oceanos, né? Aí vem a ocupação territorial, tal. Todo esse espaçamento ocupado entre essa linha vermelha, de leste a oeste, ela vai representar a mesma hora. Então, se aqui no Brasil é meio-dia, nesse espaçamento de terra aqui na parte da América, ela também vai ter a mesma referência de horas, tá certo? Também vai ser meio-dia. E aí, vejam só o que acontece. Vocês conseguem perceber que na parte de cima, a gente tem a presença dos graus, né? Das longitudes. Deixa eu voltar aqui. Das longitudes. E aí, na parte inferior, a gente já tem a presença de outros números, que para a direita eles se somam e para a esquerda eles se subtraem. E o que é isso? E o que isso quer dizer? Mais uma vez, tomando o meridiano de Greenwich, né, a linha imaginária do meridiano de Greenwich, como marco zero, todos os países que ficam para a minha direita, em relação ao meridiano, ele vai, a cada linha de fuso horário, ele vai acrescentar uma hora. Então, por isso tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, quanto mais distante esses países aqui ficam do meridiano de Greenwich, mais horas são acrescentadas no relógio. Quando a gente já vai para o nosso lado esquerdo, né, que tem -1, -2, -3, é a mesma sistemática, só que ao contrário. Quando a gente vai do meridiano do Greenwich para o nosso lado esquerdo, todos os países, eles vão subtrair uma hora no relógio. Então, a gente começa aqui no Brasil com -3 horas, né? Há regiões no Brasil que vão para 4 e para 5. E outras que vão para 2. Entenderam? Então, vejam. Do meridiano de Greenwich para o nosso lado esquerdo, vamos ter horas negativas. Então, a gente vai subtrair horas negativas. Já do meridiano de Greenwich para o lado direito,
as horas vão aumentando, né? Quanto mais distante, mais horas se aumenta. Para o nosso lado direito. Para o lado esquerdo, quanto mais a gente anda, menos horas o nosso relógio vai atrasar. Ou melhor, mais horas o nosso relógio vai atrasar, tá bom? E aí, tem um caso específico que a gente pode trabalhar melhor isso, que é o Brasil, né? O Brasil, ele contém 4 fusos horários. E aí, eu vou voltar ao mapa anterior para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui o Brasil, não é? E aí, vejam só quantos fusos horários o Brasil faz parte. O Oceano Atlântico, essa parte aqui, faz parte do território brasileiro. Ele é pertencente ao Brasil. Então, a gente tem um fuso horário com menos 2 horas em relação ao meridiano. Quando a gente vem para essa parte laranja, ela já tem outro fuso horário, tá vendo? Que ele fica entre 2 linhas distintas. Então, já vai ser outro fuso horário com outra quantidade de horas. Quando a gente vai para essa área verde, essa parte do Brasil aqui, ó, já faz parte de outro fuso horário. Então, a gente tem o terceiro fuso horário. E aí, a gente tem aqui no cantinho rosa o estado do Acre e uma parte da Amazônia, que já está dentro de outro fuso horário. Então, o que acontece, gente? O território brasileiro, em suas partes oceânicas e terrestres, ele tem um total de 4 fusos horários. Aqui, ó, uma parte oceânica. Aqui, uma parte terrestre. Outra parte terrestre e outra parte terrestre. Todos eles em fusos horários diferentes, tá certo? Então, vejam só, se aqui na Paraíba agora, uma suposição, é 9 horas da manhã, quando a gente vai para o Mato Grosso, serão 8. A gente diminui 1 hora, né? A gente tá aqui 9, andou para a esquerda, vai 9. Ou melhor, subtrai 1, fica 8 horas. Se a gente vai para o Acre, em relação aqui à Paraíba, onde a gente tá, vão ser 7 horas. Por quê? A gente começa com 9, entra em outro fuso horário, subtrai 1. Então, a gente vai para 8 horas. Se a gente vai para o Acre, a gente vai subtrair 2. Então, vão ser 7 horas. E se a gente está na Paraíba e vai aqui para o Oceano Atlântico, longe da fachada terrestre, a gente vai aumentar 1 hora, porque a gente não está andando, né? Então, tipo, se aqui é 9, aqui vai ser 10. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte fuso horário. Caso contrário, vão mandando as dúvidas e a gente vai esclarecendo, tá certo? Eu espero que quando a gente retome, né, para a nossa sala de aula, a gente também retome esse conteúdo. Porque é muito importante que vocês entendam tanto a questão dos meridianos, né, meridianos e a longitude, e os paralelos e sua latitude, como também os fusos horários. E aí, para isso, a gente vai retomar quando a gente voltar para as salas de aula, tá bom? Então, gente, tendo visto isso, tanto a questão das coordenadas geográficas, como as questões dos fusos horários, tanto em escala mundial como no Brasil, a gente vai ter a atividade da página 76 a 77 do livro didático de vocês para vocês realizarem, tá bom? Quando assistirem ao vídeo, vão anotando as dúvidas, façam a leitura da indicação do vídeo, tá? Que tem aí no livro de vocês, que é o conteúdo de vocês. Façam a leitura e qualquer dúvida vocês me mandem. Lembrando mais uma vez, temos alunos com atividades atrasadas, né? Eu preciso receber para fazer a correção e devolver, corrigir, tirar qualquer dúvida que for surgindo que eu vá anotando no decorrer da resposta dessas atividades. Então, não acumulem, respondam e me mandem, tá? Mais uma vez, qualquer dúvida, chamem no privado do WhatsApp. Um grande cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.